Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de hoje. Estamos na terça-feira, dia 3 de novembro de 2020. O tema de hoje é o Rabi Jesus. Eu tenho mais uma vez o privilégio de ter a companhia do professor George Neves, que vai iniciar a lição de hoje com oração. Querido Pai que habita nos céus, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, pelas bênçãos que Tu nos concede, pela oportunidade que temos de estudarmos a Tua Palavra. Nos dá entendimento, ó Pai, para que possamos compreender mais uma vez a mensagem que Tu tens para cada um de nós. É isso que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje, mais uma vez, ressalta um Cristo que se encarnou e que habitou entre nós para nos dar a salvação. E ao vir à terra, João diz que Ele se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos sua glória como do unigênito do Pai. E Cristo, ao vir aqui, teve muitos aspectos. O primeiro deles, que a lição de hoje ressalta, é o aspecto de professor, alguém que quer ensinar, né? Nós iremos daqui a pouco falar sobre exemplo e salvação, mas o primeiro aspecto é de ensino. E Cristo se utilizou de várias formas para ensinar. Por exemplo, por parábolas. Por exemplo, através da ação. Então, eu poderia dizer, George, que Cristo foi o professor perfeito. Cristo foi o mestre dos mestres, né? Diferentemente de qualquer professor humano, Ele foi um mestre por excelência. Não encontrava-se nele falha alguma. Então, nada melhor do que aprender com um mestre perfeito. E todas as atitudes, todos os ensinamentos, todos os preceitos transmitidos por Deus eram preceitos divinos que vinham para transformar a vida humana. E o próprio João Batista, né, ele dizia: olha, eu estou vindo para anunciar o Salvador, e o Salvador que vem, o Messias que vem, eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dos seus pés, mostrando a superioridade deste professor, o quanto ele era o nosso Salvador. E esse é o segundo aspecto, o aspecto de Cristo como professor e também como exemplo, porque não dá para ser professor de maneira integral sem também dar o exemplo. É o famoso faça o que eu digo e faça o que eu faço. Então, Cristo, ele dava exemplos de como tratar as pessoas, de como se comportar nos ambientes que ele estava, qualquer que fosse esse ambiente, se portar diante do templo, do santuário, em adoração a Deus. Por isso, ele foi um exemplo tão superior, né, Jorge? E este exemplo é o que nós devemos seguir. Pastor, eu diria que não há melhor forma de ensinar que não seja o exemplo. O professor pode ser o mais eloquente possível, pode ter a melhor habilidade com as palavras, mas se ele não der o exemplo, de nada vale. Eu tiro isso pelo recinto familiar. O pai pode ensinar o filho, falar inúmeras coisas para os filhos, mas se ele vai totalmente diferente, o que o filho vai aprender é o que o pai faz, não é o que o pai diz, né? Então não tem como nós falarmos uma coisa e agirmos de forma diferente e querer que as pessoas aprendam só aquilo que a gente fala. O que vai ficar realmente é o que elas percebem, a forma como nós lidamos, a forma como nós tratamos as pessoas, como nós agimos diante das situações que nos apresentam. Tem um ditado que diz que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta, né? Exatamente. Através do exemplo nós podemos fazer algo, né? E esse algo que nós fazemos vai fazer com que as pessoas vejam em nós e ali nos sigam. Em uma certa ocasião, eu vi um líder fazendo um trabalho e ele mandava as pessoas fazerem e as pessoas estavam desanimadas para fazer aquela atividade. De repente ele começou a fazer aquela atividade de pegar num peso e aí as pessoas viram e foram fazendo. Então o exemplo é a melhor forma, e Cristo ensinou sem dúvida através disto. Mas também existe o aspecto do Rabi como Salvador. Ele não foi só um professor, ele não foi só um exemplo, mas ele também foi o nosso Salvador. E esse é o aspecto mais importante da missão de Cristo, porque a Bíblia diz que ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Exatamente, pastor. Jesus, ele nos ensinou o caminho,
através dos seus preceitos. Ele nos mostrou o caminho através do seu exemplo, né, como ele lidava com as pessoas, como ele agia, e ele abriu o caminho através da salvação pela morte na cruz. Por isso que nós precisamos de ter esse coração, né, e a visão aberta, e ter Cristo como nosso sumo exemplo, porque através dele nós podemos encontrar os caminhos e sermos salvos pelo seu sacrifício. Que você se sinta mais uma vez salvo pelo sangue de Jesus e por seu sacrifício. Que você tenha um ótimo dia, um forte abraço e até o próximo podcast.